Então, dentro do nosso ambulatório também, nós, durante os retornos de lâmina de verificação de cura, nós fazemos as análises de methemoglobinemia, né, nessas pessoas, da methemoglobina. Então, esse teste é realizado em todas as lâminas de verificação de cura desses participantes, ou seja, desses pacientes, ou seja, nos retornos em que nós fazemos a orientação no momento do diagnóstico, a gente faz uma análise clínica e também a verificação do valor. Então, falando um pouco sobre a methemoglobinemia, ela acontece também por causa da primaquina, que quando em contato com a hemácia, ela pode sofrer a alteração que antes estava em estado férrico para o estado ferroso, e dessa forma ela vai fazer com que essa célula oxidada ela não realize o transporte de oxigênio de maneira adequada, então gerando alguns sintomas nos pacientes, como cianose, dificuldade respiratória, baixa saturação. Então, é uma característica que está associada ao tratamento com primaquina ou tafenoquina. Então, nós trouxemos como objetivo avaliar os níveis de methemoglobinemia nas LVCs, ou seja, nas lâminas de verificação de cura dos pacientes com diagnóstico de malária. Verificamos a prevalência de methemoglobinemia nessa população estudada e analisamos as manifestações clínicas decorrentes da methemoglobinemia. Então, essa é mais ou menos a nossa localização. É uma fotinha do chapéu de palha, que nós chamamos, que é o local onde nós realizamos o diagnóstico da malária. Então, essa análise foi realizada dos anos de 2022 e 2023. Então, durante esse período, foram realizados 5.330 casos de malária, e esse mesmo estudo, aprovado pelo Comitê de Ética, e destes pacientes atendidos com diagnóstico, nós fizemos a avaliação de 556 pacientes que realmente tiveram methemoglobinemia, ou seja, um valor superior a 3,0% no nosso cooxímetro. Foram avaliadas as características de aspectos clínicos e epidemiológicos dessa população. Então, como eu disse, 5.330 pacientes com malária, desses 556 que tiveram um diagnóstico de methemoglobinemia durante os seus retornos, 10,4%, que são considerados 10,4% dessa população estudada. A média de idade dessa população foi de 39 anos, com desvio padrão de 16. Em sua porcentagem do sexo masculino, 68,2%. Então, desses 556 casos, nós verificamos que apenas 24,2% deles eram prima infecção. Então, 135 pessoas realmente eram a primeira infecção que estavam tendo e apresentaram nos seus retornos methemoglobinemia. Com methemoglobinemia menor que 5, nós tivemos um total de 24,4% dos afetados. E entre 5% e 10%, 76 pessoas, ou seja, 56,3%. E com uma methemoglobinemia que chama um pouco mais atenção, maior que 10%, nós tivemos 19,3% dos casos. Então, aqui, com relação ao tratamento realizado no momento do diagnóstico dessa população, nós tivemos 436, ou seja, 78,6% dos casos realizaram um tratamento com primaquina em 7 dias, né, de acordo com o peso. E 17,5% com primaquina 14 dias, e aqui nós colocamos como outros esquemas, seja a primaquina semanal ou cloroquina semanal, 3,9% dos casos. Desses pacientes que estavam em tratamento, dos 556 indivíduos, 385 ainda estavam realizando o tratamento no momento do diagnóstico da methemoglobinemia, ou seja, eles apresentaram sintomas ou apresentaram o valor de methemoglobinemia alterado ainda no processo de tratamento com primaquina. Então, dessas pessoas,
Quem apresentou um valor de meta-hemoglobinemia maior que 10 foram 16,1% dos casos, em sua maioria entre 5% e 10% dos casos, sendo um total de 210 pacientes. Aqui a gente tem um gráfico em que a distribuição de população pela quantidade de dias de tratamento. Então, quando foi o retorno dessa pessoa. Então, aqui a gente tem a população... Me desculpa. A gente tem uma população que retornou entre 4 a 7 dias, apresentando um valor de meta-hemoglobinemia. Como eu faço aqui? Aqui. Essa população aqui, que ainda estava em tratamento de malária, porque eles estavam do 4º ao 7º dia de tratamento com primaquina, e eles apresentaram até 20% de meta-hemoglobinemia, mas com uma concentração maior aqui, entre 5 e 10, como eu falei no slide anterior. Aqui a gente pode ver a frequência dos sintomas, então eu classifiquei apenas os sintomas mais característicos da meta-hemoglobinemia, que é a cefaleia, tontura, náusea, dispneia e cianose. Todos eles apresentaram um P relevante, ou seja, uma relevância. Então, a gente classificou aqui que as pessoas que apresentavam meta-hemoglobinemia com valor maior que 10 é disparadamente maior em todos os sintomas. Então, as pessoas, mesmo que apresentaram valor alterado de meta-hemoglobinemia, apresentaram alguns sintomas, mas nem tantos. Então, a gente não vê um valor muito alto de cianose, como é descrito na literatura, de que realmente existe a cianose bem característica. Então, a gente consegue ver que, na sua maioria, os sintomas apresentados são de cefaleia. Cefaleia, tontura e náusea. Então, aqui a gente demonstra um pouco das manifestações clínicas, e que os sintomas foram frequentes nos valores de meta-hemoglobinemia entre 5 e 10, divergindo de estudos anteriores que apresentam que a sintomatologia da meta-hemoglobinemia é apresentada acima de 15%, né? Então, é uma disparidade que a gente vê nesse diagnóstico. Então, a gente entende que o conhecimento sobre a meta-hemoglobinemia ela é fundamental para os profissionais de saúde da nossa região, porque assim nós conseguimos fazer um diagnóstico clínico, né, e um tratamento adequado, retirada da dose desses pacientes de maneira adequada, evitando que haja um agravamento da situação da meta-hemoglobinemia. É isso. Muito obrigada. Alexia, tem uma pergunta aqui. Por que dosar a meta-hemoglobinemia apenas na fase de cura? Por que não na fase inicial do tratamento? Então, a gente faz a verificação do valor basal no momento do diagnóstico, né? E como acontece por causa da primaquina, então a gente orienta que a lâmina de verificação de cura aconteça na D4, no dia 4 de tratamento, no dia 7 do tratamento, e daí após o tratamento, que é o dia 14, 21, 28, 42, e assim, né, de acordo com o guia do tratamento da malária. Então, a gente percebeu que no dia 4 e no dia 7, que são os retornos que essa pessoa vem, ela ainda está em tratamento e é onde ela apresenta a meta-hemoglobinemia, esses valores alterados. Você acha que a diferença dos dados de vocês com a literatura tenha alguma coisa a ver, que se considerar mais a cianose como um dado clínico mais importante? Então, é porque a gente não vê estudos com análises ambulatoriais, ou seja, de pacientes no ambulatório. Então, pelo que eu procurei, a gente só encontra estudos em que a meta-hemoglobinemia foi avaliada em pacientes já internados. E a gente encontra a aparição maior da cianose, que é uma característica mesmo da doença, do agravamento, perdão. Então, é por isso que surpreende que não seja de maior prevalência a cianose, porque esses são casos ambulatoriais. Então, nós fizemos a análise de pacientes internados, que foi para um pôster, e daí lá nós encontramos uma maior quantidade de pacientes apresentando cianose. Bom, Alex, e em relação a
descontinuação, interrupção do tratamento pelo sintoma da metaglobinemia. Vocês notaram isso? É frequente? Tem alguma associação? Não sei se você chegou a procurar. Então, como nós fazemos os retornos, né, da verificação, na verificação de cura, esses pacientes, eles perguntam o que eles podem fazer. Se eles estão muito sintomáticos, a equipe de enfermagem que realiza o tratamento, ela está orientada a realizar a interrupção ou a troca do tratamento para um tratamento de esquema semanal com a primaquina, né? Mas, no seu contexto geral, nós não vimos pacientes que abandonaram o tratamento por si mesmo, né? Eles sempre buscam a orientação do ambulatório para ver o que é melhor para eles. Então, o que acontece muito é pacientes que estão no término do tratamento já e vêm apresentando uma maior sintomatologia. Então, pelo risco do retorno da malária e como estamos no final do tratamento, a gente opta por não mudar nesses casos. Mas quando são pacientes que estão em D4 ou D5 do tratamento, a gente entende que talvez realmente seja melhor mudar para o esquema semanal. Obrigado.